O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante. Inigualável essa revelação. Amém. Livro de Esther, no capítulo 5, diz: Passaram-se 3 dias, Esther vestiu seus trajes de rainha, foi ao pátio interior do palácio do rei, que fica em frente ao salão do rei Xerxes. Estava sentado em seu trono, na grande sala real, de frente para a entrada principal. Quando viu a rainha, Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão em sinal de atenção. Então Esther se aproximou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe indagou: que é que tens, rainha Esther? Dize-me, pois o que desejas, e ainda que seja metade do meu reino, te darei. Contudo, Esther lhe respondeu: se for do teu agrado, ó rei, venha hoje com Naamã ao banquete que eu preparei. Então o rei imediatamente exclamou: depressa, trazei Naamã para que atendamos ao pedido de Esther. Assim o rei e Naamã foram ao banquete que estava planejado e mandado preparar. Enquanto saboreavam o bom vinho do palácio, o rei perguntou uma vez mais a Esther: mas o que de fato queres que eu te faça? Dize-me, e serás atendido. Qual é o desejo do teu coração? Até a metade do reino te será dada. Diante dessa palavra do rei, Esther rogou: aqui está, pois, a minha petição e o meu desejo. Se é da vontade do rei demonstrar sua bondade e generosidade para comigo, e se lhe agradar atender e conceder o meu desejo, que o rei e Naamã venham também amanhã ao banquete que vou preparar em vossa homenagem. Então, naquele momento, terei minha resposta pronta e a apresentarei ao rei. Naquele dia, Naamã saiu alegre, satisfeito. No entanto, ficou irado quando percebeu que Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio real, não se levantou nem demonstrou qualquer reverência diante da sua presença. Todavia, Naamã conseguiu controlar sua fúria e foi para casa, reunindo seus amigos e Zeres, sua mulher. Naamã começou a gabar-se da grande riqueza que havia acumulado, de seus muitos filhos e de como o rei o havia honrado e promovido acima de todos os nobres e ilustres oficiais da corte. E disse mais a Naamã, com arrogância: além disso, sou o único no império que a própria rainha Esther convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela preparou em homenagem a Xerxes. Ela me convidou para comparecer também amanhã na companhia do rei. Contudo, não me darei por plenamente satisfeito, enquanto vir aquele judeu Mardoqueu sentado à porta do palácio real. Então Zeres, sua esposa, e todos os seus amigos lhe deram o seguinte conselho: manda fazer uma forca com mais de 20 metros de altura, e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja sumariamente enforcado nela. Depois, alegra-te e vai com o rei para o banquete. Naamã gostou de ouvir aquela sugestão e imediatamente mandou que se construísse a tal forca. Ora, naquela mesma noite, como não conseguisse dormir, o rei pediu que trouxessem o livro dos feitos memoráveis ou crônicas e ordenou que as histórias fossem lidas para seu descanso. Achou-se na escritura que Mardoqueu tinha denunciado Bigitã e Teres, 2 dos oficiais do rei que guardavam a porta e tinham conspirado para tirar a vida de Xerxes. E o rei questionou: que honra e reconhecimento foram conferidos a Mardoqueu por esse feito? Os oficiais do rei que o serviam responderam: não foi feito nada até hoje. Então o rei indagou: quem está no pátio? Ora, esse era exatamente o momento em que Naamã chegava ao vestíbulo, isto é, no pátio exterior do palácio real, a fim de pedir ao rei que autorizasse a execução de Mardoqueu na forca que ele, Naamã, lhe havia preparado. E rapidamente os servos do rei lhe informaram: é Naamã que está no vestíbulo.
Então o rei mandou que eu fizesse entrar. Assim que Amã entrou, o rei lhe perguntou: Caro Amã, que se deve fazer a um homem a quem o rei tem a alegria de honrar? Diante dessa questão, Amã pensou consigo mesmo: ora, quem o rei teria tanta satisfação de honrar, senão a mim? Por essa razão, deu a seguinte resposta ao rei: ao homem que o rei tem prazer de honrar, caberia bem que se lhe vestissem o manto real que o próprio rei tenha usado em grandes momentos, e inclusive o cavalo que o rei costuma montar, e que se lhe coloque sobre a cabeça uma réplica da coroa real. E mais, que tal ato envolva alguns dos mais ilustres príncipes do rei. Estes nobres cobrirão o homem a quem o rei deseja honrar com um manto real e conduzirão sobre sua montaria pelas ruas da cidade, proclamando diante dele em alta voz: eis como se trata o homem a quem o rei tem a satisfação de homenagear. Ao ouvir essa sugestão, ordenou prontamente o rei a Amã: muito bem, toma, pois, depressa os trajes e o cavalo, exatamente como disseste, e que se faça assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do palácio real. E lembra-te, não deixes de realizar absolutamente nada do que disseste. Então Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com o manto real e o conduziu sobre o cavalo predileto do rei pelas ruas da cidade, gritando à frente dele: eis como se trata o homem a quem o rei tem a satisfação de homenagear. Depois desse evento, Mardoqueu retornou para a porta do palácio real, mas Amã apressou-se em voltar para sua casa com a cabeça coberta e muito abatido. E Amã contou tudo o que havia ocorrido a Zeres, sua esposa, e a todos os seus amigos, e tanto os seus amigos mais chegados como Zeres, sua esposa, lhe preveniram: se este Mardoqueu, diante do qual já começaste a cair, é da linhagem dos judeus, não prevalecerás contra ele, mas com toda certeza tua ruína está bem próxima. Enquanto estes ainda conversavam, eis que chegaram os oficiais do rei e se apressaram em levar Amã ao banquete que a rainha Ester havia organizado. Amém, irmãos? Tem que ler muitos textos aqui, porque essa história não pode ser interrompida. Ela é muito incrível. Tem coisas que só Jesus faz. Amém, irmão? Essa história, a rainha Ester está sabendo que Amã já pegou o anel do rei, preparou um decreto para ainda determinada data, dia 13 de um mês hebraico, parece Adar, determinou que seria o extermínio dos judeus. E embora Ester, a rainha, estivesse protegida no palácio, amém? Ninguém, ela não ia sair, ela estava protegida. Mas ela não se preocupou somente com o seu alto zelo, com a sua própria proteção. Ela intentou realizar alguma coisa pelos seus irmãos judeus. Mas eu imagino que Ester teria feito por qualquer povo, mesmo que não fosse uma ameaça exclusiva aos judeus. Ainda assim, eu creio que se chegasse algo aos ouvidos de Ester dessa natureza com relação a outro povo, ela teria agido de igual modo, teria se arriscado como se arriscou para salvar outras pessoas. Porque os judeus não apregoavam salvação só para si, mas para todo aquele que seguisse a lei judaica, todos aqueles que seguissem os preceitos judaicos. Ora, Jesus falou: vocês percorrem a terra e o mar para fazer um discípulo, mas só que depois o transformem 2 vezes mais filho do inferno, pior do que vocês. Ou seja, os judeus saíam para apregoar o judaísmo, e tinha muita gente convertida ao judaísmo, sem dúvida tinha. Como até hoje ainda tem pessoas que, eu me converti ao judaísmo e tal, ainda que seja uma loucura para a dispensação que vivemos, as pessoas estão aí se convertendo ou se revertendo. Tem gente que diz: eu me converti ao islamismo. Fazer o quê? Tem gente que, não, agora eu sou satanista.
Não, eu decidi que agora eu sou ateu. As pessoas estão se convertendo e revertendo o tempo todo. Mas Esther está no pátio onde ela não poderia ir. Tanto que a Bíblia diz aqui, Assuero, né, que tem esse nome, Xerxes, o rei Assuero, olhou e quem está no pátio? Porque seria morto quem estivesse naquele pátio. Não podia estar naquele pátio. Estar naquele pátio significa ter condições de ouvir a conversa que o rei estava tratando com os seus generais e superiores. Ela não podia pisar ali. Mas não existia outro lugar que ela pudesse ser vista senão ali. Então ela arriscou a vida. E aqui diz a Bíblia que ele teve misericórdia. Não lemos essa palavra aqui? Que o rei teve misericórdia. E quem está aí? A Esther? É a Esther? Estendeu o cetro para ela. Ela veio e tocou no cetro, ou seja, alcançou misericórdia. Ela seria morta. Irmão, quer ver os seus objetivos alcançados? Aposte a vida que você vai ter êxito. Não adianta querer viver meias palavras. O rei, mas muita gente pode dizer assim, mas ela era rainha, ela podia conversar com o rei lá no quarto dela, na cama, que nada, já tinha meses que ela não olhava face a face para o rei, meses. Não sei se o rei ocupado com os muitos projetos das guerras e dos exércitos, dos tributos, ou se o rei ocupado com as suas outras mulheres e concubinas. O fato é que Esther já tinha meses que não comparecia na presença do rei. Mesmo assim, ela foi lá, andou no pátio, alcançou misericórdia e viu os seus projetos, os seus objetivos alcançados. Esther aqui é o típico papel da igreja, né? A igreja que funciona como uma intercessora. A igreja, uma vez que tem o ministério sacerdotal sobre si, a igreja é essa intercessora que verdadeiramente faz a diferença no mundo. Na verdade, o mundo hoje ainda não sofreu as suas piores atrocidades. Por quê? Porque a igreja está na terra. Mas a Bíblia diz que assim que, a Bíblia diz, a um que o detém quem? A um que detém a manifestação máxima do anticristo, até que do meio da terra seja tirado. Ou seja, esse é o Espírito Santo que está na igreja. E assim que a igreja for arrebatada, esse mundo vai virar um caos, no que nós chamamos de grande tribulação. Acreditam, pelos estudos, muitas pessoas, especialistas, etc., que o sol vai atingir um nível de temperatura horrível, vai haver realmente um degelo dos polos da terra, vai haver enchentes inigualáveis, as plantações vão queimar no campo. Por isso, o cavalo, não tem um cavalo que significa a fome? É o cavalo preto, né? O cavalo preto significa a fome. Mas como a fome? Porque catástrofes vão invadir a terra. Plantações serão inundadas e serão secas. Num lado, inundação, no outro, coisa seca. O sol vai queimar de um lado e vai derreter o gelo de outro, que vai inundar outro. A terra vai passar fome. Mas depois que nós formos tirados pelo Espírito Santo. Então, quem hoje, embora o mundo não veja isso, quem ainda hoje está preservando o mundo? O meu vizinho, ele pode ser católico, espírita ou ateu, mas ele está sendo feliz porque eu estou na terra. Eu sou a intercessão diante de Deus. Porque Deus olha e vê assim, não, jamais eu fazer perecer o ímpio junto com o justo. Amém, irmão? Foi o que disse para Abraão. Tu vai destruir, perguntou Abraão, a respeito de Ló, que estava lá em Sodoma, vai destruir o justo com o ímpio? Não, longe de mim tal coisa. Ou seja, enquanto aquele justo estiver dentro daquela cidade, eu não destruo aquela cidade. Então a cidade foi preservada porque Ló estava lá, o justo. Mas quando Deus falou, não tem jeito, então eu vou arrebatar Ló. Vou retirar Ló de lá. Ló, vai para tal lugar. Agora Deus olhou, não tem mais nenhum justo aqui. Abra as comportas do céu, deixa cair fogo e enxofre.
assim será nesse mundo. Quando a igreja sair da terra, esse mundo, irmão, vai virar um caos. Acredite, irmão, daqui a mais algumas décadas, faça de tudo para não estar nesse mundo. Faça de tudo. Chore lágrimas de sangue, pague o preço que for, mas faça de tudo para não estar neste mundo. Porque 2070 Jesus vem, alguns aninhos antes ali, 3,5, 4 anos, enfim, acontece o arrebatamento da igreja. E naquele período ali, diz a Bíblia, ai dos que habitam sobre a terra. Amém? Ai dos que habitam sobre a terra. Então, a natureza vai estar castigando o globo terrestre e ainda a opressão do diabo, representado num terço na sua força total, como diz lá, eis que o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Então, naquele período, irmão, além da opressão do diabo, que diz que desceu um anjo e abriu o poço do abismo, e saíram tantos demônios que chegou a escurecer-se o sol. Isso tem várias simbologias, obviamente, mas é um fato também. Tantos demônios que saíram, como se hoje meia dúzia de demônios estão sobre a terra. Meia dúzia comparado a todo um terço que foi expulso do céu, porque são milhões de demônios. Milhões de demônios foram expulsos do céu, milhões de anjos que se transformaram em demônios, mas o que está solto sobre a terra hoje é um númerozinho mínimo, reduzido, mas na grande tribulação, depois que a igreja sair da terra no arrebatamento, a tipificação de Ló ser retirado de Sodoma, e em Sodoma estava imperando o homossexualismo. Esse é um sinal poderoso para o final dos tempos. Nós não estamos aqui para impedir o crescimento do homossexualismo. Amém, meu irmão? Eu quero que você aprenda a trabalhar com Jesus. Nós não estamos aqui para impedir o crescimento do homossexualismo. Seria lutar contra o próprio Deus. Porque Deus já mostrou que o final da história é esse. E para que Deus derrame a sua ira, a medida dos amorreus tem que transbordar. Amém, meu irmão? A terra tem que se tornar uma Sodoma, algo que um justo olhe e diga, impossível, um justo deseje a morte de ver a sociedade no nível que ela vai ser atingida. Então, é isso, nós não estamos aqui para, vamos acabar com o homossexualismo, só um maluco, um crente louco. Não, ninguém está aqui para acabar com o homossexualismo. Nós estamos aqui apenas para salgar, iluminar, mostrar a nossa posição, que há um povo que serve e conhece um Deus vivo, que não se curva e não se cala. É essa a nossa posição. Não queremos acabar nada, tá, irmão? Queremos apenas mostrar a posição do reino ao qual nós pertencemos. Só isso. Jesus disse que nós somos testemunhas dele. Não somos exterminadores de ninguém, somos testemunhas dele. Então, entenda a missão para que você não acabe sofrendo alguns desvios. Bom, Esther é aquela intercessora, alcança a graça e tem um homem lá, Amã, que odeia o judeu chamado Mordecai ou Mardoqueu, que fica lá e não se curva diante dele. Quando o homem passa, é um homem influente no reino e todo mundo se curva e Mardoqueu permanece que nem uma estátua. Aí os outros judeus dizem, tu tá maluco, esse cara vai te matar. E ele, em outras palavras, se eu morrer, vai ser curvado diante de Deus, mas não diante de homens. E o homem prepara tudo, não consegue, ele tem tudo, ele diz, olha a minha riqueza, olha os meus filhos, olha tudo que eu conquistei, eu tenho tudo, o rei me enriqueceu, me engrandeceu, mas eu ainda não estou satisfeito. Enquanto eu não ver aquele Mardoqueu morto,
eu não sossego. A minha vida não está completa. Eu tenho que ver aquele cara morto. Você entende, irmão? Como as pessoas se incomodam com uma verdade. Todo mundo gosta de ver os outros se curvando diante de si, né? Mas os anjos não gostam. Quando João foi adorar, não faças tal. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Adora a Deus, não faça isso não. Nem anjos não querem ser adorados, mas homens querem, não querem? Homens querem ser adorados. E não aceitam a verdade de que não são Deus. Não aceitam a verdade de que não devem receber adoração. Reverência é uma coisa que nós temos um ao outro. O respeito é uma reverência. Todos nós nos respeitamos. Ora, isso é uma reverência. Todos nós, você me respeita e eu respeito vocês. Amém? Brincamos um com o outro, sorrimos. Às vezes brincamos até pesado, mas sabemos o limite que podemos brincar. Às vezes eu brinco com alguns irmãos. Ó, irmão, abaixa a cabeça aqui, porque a tua esposa, eu não sei não, eu ouvi falar sobre ela. Abaixa a cabeça aqui. Mas é porque nós sabemos que ali existe um respeito. Nós somos tão unidos que podemos brincar desse jeito. E algum irmão já disse aí uma vez, poxa, brincar lá no mundo assim, isso é até morte, né, pastor? Eu falei, mas aqui nós somos um em Cristo Jesus, né? Então, essa glória, irmão, essa comunhão, que podemos brincar nos extremos. E como eu falo das irmãs para os irmãos, né, irmão? E a tua esposa, como é que anda aí, hein, cara? Não, pastor, tá tranquilo lá em casa? Tá tranquilo. E, não sei não, vamos botar uma câmera escondida lá. Essas brincadeiras, né? Da comunhão que temos, da glória que temos com Cristo Jesus em nosso meio. Isso meu irmão, isso é muito tremendo. Há um respeito, pode acreditar que há um respeito, né? Há uma reverência de um para o outro. Você não é um membro da igreja, eu sou o cara aqui e tal, nada disso. Se eu não entender que você é um homem, que tem o teu livre-arbítrio, que tem as tuas concepções, que tem a tua identidade, que tem a tua formação, que tem o Espírito de Deus, que tem a glória de Deus sobre ti, que tem um projeto de Deus, que tem um ministério, se eu não entender isso, eu que estou ferrado. Jesus vai se manifestar para mim e vai dizer assim, tu está desrespeitando os meus servos. Tem gente que pensa que não. Eu sou pastor, irmão, faz isso. Ô irmão, faz aquilo. Irmão, balela, meu irmão, balela. Nós temos que todos aqui estar unidos com respeito e reverência, mas adoração não. Amém, irmão? Esse respeito, essa reverência tem limite. Tem aquilo que pertence só a Jesus. Tem um limite dessa reverência que nós temos, ela tem um limite. Até entrar a verdade, a justiça, Jesus, tem vários degraus dessa reverência aí. Então, esse homem, Amã, ele não se sente repleto, completo, porque a coisa está feia na postura de Mardoqueu. O homem está inabalável, e está inabalável há anos, ano após ano. Toda a cidade se curva, toda a cidade reverencia, todo mundo está no seu trabalho. Quando vem passando Amã, todo mundo para, Amã, e Mardoqueu. Mas é a velha história do homem querendo receber a reverência de Deus, quando ele está impregnado do espírito do diabo. Não teve um caso, um bom caso, boa memória. Não teve um caso aí na nossa sociedade que a guarda municipal pegou o juiz lá bêbado no volante, um canalha, um pilantra, um cretino, um ordinário, um safado, bêbado no volante, podendo ter matado uma pessoa? Todo mundo sabe que a bebida deixa o cara tonto, todo mundo sabe, e o cara encheu a cara lá. Aí, enfim, depois de tudo isso, a mulher ainda diz, não, como não vai fazer teste, como não vai fazer isso, tem que fazer. Não, mas ele é juiz. Não, juiz não é Deus. É isso mesmo, né, irmão? Juiz não é Deus. Amém, irmão? Juiz não é Deus. Juiz é só um palhaço que prestou concurso público.
Qualquer um aqui pode estudar, prestar concurso público e ser juiz também. Isso é uma merda da sociedade. Juiz não é Deus. E acabou-se a história. Juiz pode ser ladrão, pode ser gay, pode ser pilantra, pode ser desviador de verba, pode roubar os carros do Ike Batista para ficar andando pela sociedade, pode ser qualquer coisa, mas Deus ele não é. Juiz não é Deus. Mas o homem acha que tem que ter reverência, né? Às vezes no tribunal eu vejo pessoas humildes lá nas audiências, aí o pessoa humilde lá se refere a uma juíza, não, a senhora não, excelência. Excelência é o raio que te parta, excelência. Que excelência? Excelência é Jesus Cristo, Ele que é excelência. Excelência é o Deus vivo, esse é excelência, esse é glorioso, augusto, majestoso, dominador de terra, céu e mar, santo, digno de honra, digno de louvor, digno de adoração. Ele é Deus e é único. Juiz não é Deus. E aí, o Ramã não quer, porque ele quer a reverência de uma postura como se ele fosse o próprio Deus, ou pelo menos, como se ele fosse o próprio rei. Mas Mardoqueu, judeu, que sabe que não pode se curvar a nada a não ser a Deus, como José disse no Egito, ele permanece firme. Nunca Mardoqueu desrespeitou Amã, mas também nunca Mardoqueu adorou Amã. Não desrespeite ninguém, meu irmão, mas adorar só a Deus. Não desrespeite, mas adorar só a Deus. Quem vai ficar ofendido, se vai construir uma forca para você, ou pelo menos pensando que é para você, é problema de quem quiser. Você sabia que estão construindo forca para todos nós? Só que as forcas hoje são construídas de forma diferente. Vamos armar essa cena aqui, essa voz aqui, esse processo aqui, vamos combinar com o juiz lá, estão construindo as nossas forcas, vamos mandar isso aqui para o juiz, coloque isso aqui porque o juiz vai encher os olhos, vai ver que nós temos fundamento, prepara esse processo e tal, estão construindo a nossa forca. Quando ela completar 20 metros de altura, Jesus pega eles próprios e coloca lá para morrer. E é triste, irmão, quando esse mundo aí, idiota, constrói forca para nós fora da hora. Nenhum de nós aqui vai por improviso, nenhum de nós aqui vai por determinação do mundo, nenhum de nós vai porque alguém decidiu que nós devemos ir, ninguém vai nos ferir porque resolveu nos ferir. Nenhuma folha vai cair da árvore se o nosso Deus não determinar, caia. Nenhuma. E os homens lá, todo mundo apoiou, faz uma forca. Eu estou honrado já. A rainha fez um banquete, o melhor vinho do palácio. Convidou quem? O rei e eu. Muita gente não entende que a sua exaltação é para que quando você estiver bem alto que cair, não sobre nada. Muita gente não entende isso. Me chamou para o banquete ontem e hoje eu vou novamente. Eu vou, mas antes de eu ir para o banquete, chama aí os servos, todo mundo rapidamente, constrói uma forca aí. Construiu a forca? Agora eu vou para o banquete. Chegou lá, a rainha mostrou a sua petição. Qual é a sua petição, rainha Esther? Eu vim aqui, rei, te pedir pela minha própria vida. Porque eu pertenço a esse povo aí que está marcado para morrer, então a minha vida também está correndo risco. Mas como assim? Não, esse Ramã aqui, ele fez um decreto, além do rei perder todo esse povo que te paga impostos, o reino vai ficar defraudado, ele ainda está botando a minha própria vida em risco. Aí, Amã não sabia que Esther era uma judia. Mardoqueu fez questão
de trocar o nome dela por um nome, parece babilônico, não sei, tirou toda a identificação de Ester. Ela ficou lá oculta. Quando Amã ouviu dizer que Ester era judia, estremeceu. O rei recebeu o impacto daquela mensagem, ficou doido. Saiu do banquete, foi rodar ali por fora. Quando o rei sai da cena, Amã vai lamentar até Ester, que está sentada numa espécie de um divã. Alguns colocam como uma cama, mas não era bem uma cama, uma espécie de um divã. E Amã vem, se debruça, quase que nas pernas da rainha Ester, pedindo misericórdia, pedindo clemência, que ele vê que o rei ficou transtornado. E quando o rei volta, vê ele naquela cena e diz: mas que isso? Agora até a minha esposa, tu querias violentar a rainha aqui nos meus aposentos? Prendam ele. Aí o que faremos com ele? Aí um servo deu logo a notícia: tem uma forca aí que ele construiu de 20 metros de altura, que era para Mardoqueu, aquele homem que o rei honrou. Ele construiu? Então pendurem ele na forca. Precisa dizer que o que o inimigo preparou para você de mal, ele preparou para ele próprio? Porque você é intocável. Você é a herança do Senhor na terra dos mortais. E ninguém destrói a herança de Deus. Você é o testemunha de Jesus Cristo na terra. Ninguém vai apagar o testemunha de Jesus, meu irmão. Podem preparar a forca, podem preparar a arma, podem preparar o processo, podem preparar o inferno que eles quiserem, meu irmão. Eu fico tão irado, me dá vontade de falar algumas coisas aqui, irmão, mas por respeito a você e às crianças, eu tenho que conter o meu vocabulário. Nos vídeos eu solto o verbo, mas a minha vontade é soltar aqui, para mostrar a minha ira sobre algumas coisas, sabe? Eu tenho que engolir muitas palavras aqui. Irmão, podem preparar o que quiser, e se quiser a nossa ajuda, nós ajudamos. Vai construir uma forca, tem prego lá em casa, tá? Tem serra elétrica, tem serrote, tem tudo lá. Quer que eu ajude a construir? Para quem é a forca? É para mim? Beleza, eu ajudo. Construir a forca é fácil. Eu quero ver passar pela mão de Jesus e pegar o nosso pescoço para botar na corda. Isso eu quero ver. O Senhor é quem te guarda, meu irmão. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Não tem acidente que te destrua, não tem incidente que te obstrua. Não importa quantos maquinaram contra ti, porque ainda que um exército se acampasse contra nós, nós não temeríamos. O Deus que nos tem dado essas palavras, o Deus que nos tem revelado a Escritura, é poderosíssimo para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Como os olhos das servas que atentam nas mãos das senhoras e dos servos e nas mãos dos seus senhores, nós temos esperado nele e ele tem tido misericórdia de nós. Simples, irmão, simples assim. Viva tranquilo, quando parecer que o mal vem contra ti. Imagina se Mardoqueu não soube. Mardoqueu, vem cá, Mardoqueu, vem cá, te mostrar uma coisa. Olha aquilo lá. Caramba, que construção grande, o que é aquilo? Vou mais perto. Uma forca. Quem construiu uma forca de 20 metros? É um negócio para todo mundo ver, né? O cara pendurado lá é para todo mundo ver de longe, uma forca de 20 metros. Mardoqueu, é para você.
Amã preparou para você. E daí? Disseram que armaram para você, irmão? Disseram que tem coisa preparada para você? Então, nessa noite eu vou mudar o teu nome. Tu te chamarás Mordecai. Porque toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. O teu caminho, meu irmão, já está determinado, já está traçado. Ninguém te levará por uma estrada na qual Deus não quiser que tu passes. Ninguém te colocará numa cova se Deus não quiser que você ali entre. Ninguém te pregará numa cruz se Deus não determinou que lá vai ser a tua história final da terra. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, enquanto não se cumprir esta promessa de você ver 11.000 inimigos caídos, ainda não é chegada a tua hora. Fica tranquilo, fica em paz. E outra coisa, irmão, para nós finalizarmos, repara bem como as coisas são. Tenha paciência, tenha paz nesta obra, porque nesta obra, no Evangelho de Jesus Cristo, toda obra é recompensada, toda obra é galardoada. Tem gente que perde a bênção, sabe por quê? Porque murmura, não sabe esperar a hora de Deus cumprir o que lhe apraz. Irmão, deixa Deus trabalhar no tempo dele. Você tem que ser firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Simplesmente isso. Mardoqueu, também outras versões dizem Mordecai, está lá, sentado na porta do palácio. Tempos atrás, eu não sei quanto tempo, tempos atrás, maquinaram contra o rei, ele ouviu os homens, porque ele ficava sempre na porta do templo, ele ouviu os homens projetando a morte do rei, e ele chamou, não sei a quem ele se dirigiu, e denunciou. Falaram para o rei, olha, um judeu chamado Mordecai, lá na porta, falou isso, isso e isso, que tem 2 homens tramando a tua morte. O rei foi lá, se levantou, investigou, descobriu os assassinos, matou os assassinos, e a obra que Mordecai fez ficou para lá. Ninguém lembrou do que ele fez. Continuou lá na porta do palácio, continuou lá levando a vidinha dele, nenhuma honra, nenhuma moeda de prata, nenhuma moeda de ouro. Ficou esquecido? Não, nenhuma obra fica esquecida. Ela tem um momento certo de ser galardoada. Quando todo mundo achou que estava tudo perdido, no momento exato, no momento que mais Mordecai precisava daquela recompensa, naquele momento, Deus tirou o sono do rei. E o rei está angustiado, poxa, não consigo dormir. Fulano, pois não, rei, me leia um pouco aí das crônicas, porque para ver se eu consigo pegar no sono. O homem abre o pergaminho exatamente aonde? Exatamente aonde Deus queria que ele abrisse. Houve um homem chamado Mardoqueu, o judeu, que falou sobre uma conspiração e o rei e tal, e... Peraí, o que foi feito a esse homem aí? Até hoje, meu rei, não foi feito nada. Mas não é possível, esse homem tem que ser honrado, ele salvou a minha vida, ninguém honrou esse homem com nada.
Daqui a pouco está Amã lá, já pedindo para matar o Mardoqueu, mas o rei já está no coração querendo exaltar Mardoqueu. Antes que Amã abrisse a boca para dizer mata, o rei foi mais rápido na sua espada e disse: vai lá e honra ele. O inimigo pode planejar a tua morte, o inimigo pode planejar a tua morte, mas acima da palavra de qualquer inimigo tem sempre uma maior, de um rei poderoso. Homem nenhum tem a palavra final sobre a tua vida. Homem nenhum, nem juiz, nem polícia, nem vagabundo, nem traficante. A última palavra sobre a tua vida vem de Jesus Cristo, só dele. O que se faria a um homem a quem o rei quisesse honrar? Certamente está falando comigo. Pega o cavalo do rei, pega as vestes, pega os nobres, pega os príncipes, sai gritando pela rua. É assim se faz o homem a quem Deus quer honrar. É isso mesmo, boa palavra. Vai lá, faz tudo exatamente como tu falou, não deixa faltar nada com o judeu Mardoqueu. O rei, o Amã, voltou para casa arrasado, e alguém profetizou para ele: se é esse judeu, se é esse Mardoqueu, do povo judeu, a quem tu pretendes destruir, já está sendo escrita a tua história, tu não prevalecerás contra eles. Alguém já profetizou, mesmo sem o Espírito, já profetizou. E antes que ele pudesse pensar, bateram na porta os oficiais do rei. Amã está aqui? Não deu nem tempo para ele pensar. Vamos ao banquete, a rainha está esperando. Chegou lá, já estava traçado por Deus, escrito nos pergaminhos do céu, que ele morreria naquele dia. E que aquele que ele queria matar, viveria e seria honrado. Assim se faz ao homem a quem Deus quer honrar. Você está esperando honra, meu irmão? Por um trabalho, por uma obra? Ela virá, mas na hora certa. Na hora em que todo mundo diz: quem é aquele ali? Nada. Aquele ali é um cara tão indigno, aquele ali é um jumento humano, tão sem honra e tão sem dignidade, que nem mesmo quando ele livrou o rei da morte, denunciando uma conspiração, nem assim ele foi honrado. É um lixo mesmo, continua lá do mesmo jeito. Espera a hora de Deus. Seja firme e constante, sempre abundante, sabendo que o vosso trabalho tem recompensa no Senhor. Espírito de Deus deixou Paulo escrever isso, para você saber que você tem que ser firme e constante. Não te honraram? E daí? Não te deram um destaque? E daí? Não te engrandeceram? E daí? Chegará uma hora, meu irmão, que uma voz poderosa vai te honrar, vai te engrandecer e vai te dar o destaque. E vai te dizer: vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino, que vos está proposto desde antes da fundação do mundo. Irmão, não espere honras de homens. Será que Mardoqueu alguma vez falou assim: denunciei os caras nem voltaram para me agradecer, nem sequer me deram um pedaço de roupa para eu ficar aqui nessa porta, não me honraram em nada, nem me agradeceram, passam por mim, nem me dão bom dia. E eu livrei esses caras, porque a conspiração de matar o rei, podia matar mais alguém, podia pegar mais alguém. Numa conspiração não costuma morrer só um. Resultado: nem bom dia para Mardoqueu, nem obrigado. Tu está preocupado porque ninguém está te dando bom dia? Está preocupado porque ninguém te honrou, ninguém te deu nada? Uma vez fui pregar na Assembleia de Deus, já contei isso,
Chegou lá, Deus me usou com tanto poder, com tanta unção, por causa de um demônio lá, que não saía de jeito nenhum, pastor desgastado. Eu preguei e fui sentar lá no final da igreja, no banco final, e o pastor lá numa luta com um monte de irmão, e o demônio não saía de jeito nenhum, uma mulher lá, uma coisa agoniante. Eu estou lá na minha, fui só um visitante, fui só pregar. Quando o pastor levantou a cabeça lá para o final da igreja, irmão Tupirani, me ajude aqui, por favor. Eu levantei, fui lá, dei a mão na menina, ela, o demônio saiu, pronto, acabou. Virei as costas, voltei para sentar. Vai para o último banco, meu irmão. Jesus sabe na hora de te chamar. Acabou o culto, o pastor falou assim, irmão Tupirani, tem um membro da igreja que está à morte, já está desenganado pelos médicos. O médico falou que a situação dele é muito grave. O irmão iria lá comigo para nós orarmos nessa casa? Falei, vamos, pastor, só estou a pé. Não, vai comigo, não é longe não, é ali, ó, na central do Brasil, vamos lá. Deus é bom, Deus é misericordioso, vamos lá. Chegamos lá, o pastor falou assim para a esposa do homem, me traz um azeite numa colher, que nós vamos orar para ele beber esse azeite. Mas isso já tinha sido feito muitas vezes. Toda a igreja já tinha ido lá um monte de vezes. E o homem está lá em cima de um sofá, já se despedindo da vida, dizendo, pastor, por favor, cuida dos meus filhos. Pastor, por favor, cuida da minha mulher. Não tem jeito mais para mim, o médico já me desenganou. O pastor pegou o azeite. Irmão Tupirani, agora é contigo. Eu falei, não, irmão, é com Jesus. Quando eu levantei a colher assim, para não virar o azeite, tentei equilibrar assim, falei, Senhor, irmão, veio um anjo, pegou na minha mão, começou a levantar. Ele começou a levantar minha mão, que eu falei, vai virar o azeite. E eu fiquei na pontinha do pé assim, ó, me equilibrando, e aquela coisa assim, eu falei, meu Deus, e eu orando, e aquela coisa... Tá, toma, irmão, bebe aí. No dia seguinte, o cara estava de pé. Nunca me deu um bom dia. Nunca disse a paz do Senhor. Fez falta na minha vida? Em quê? Eu estou contando essa experiência, ela foi gloriosa. O não reconhecimento dele, de que Deus me usou, alterou alguma coisa? A glória do que Jesus fez comigo, através de mim, ou vez na minha vida, não alterou em nada. Alguns meses depois eu estacionei o carro perto de uma vila. Tinha uma vila num lado, eu estacionei o carro do outro lado. Aí eu vinha chegando da central para pegar o carro. Aí o irmão, esse irmão, que foi livre da morte, sai no portão, olhou para mim assim, aí, esse carro é teu? Falei, é. Aí quando tu estacionar aqui, não para muito aqui não, para mais para lá. Falei, tá bom, irmão, tá bom. Aí virou as costas e foi embora. Hoje ele é um desviado e eu sou servo do Deus vivo. Ele está vivo, porque eu, como igreja, intercedi por ele. Ele está vivo, mas ele não está tão vivo quanto nós estamos vivos. Está esperando reconhecimento, meu irmão? Para de ser menino, para de ser criança. Pô, pastor, eu já fiz tanto por fulano, fulano nunca reconheceu, bem feito, vai aprender a crescer, ninguém tem que reconhecer nada não. O que tu fez é porque tu é um instrumento glorioso de Deus. O que tu fizeste é porque Deus pode contar contigo para fazer. Mas Ele não te exaltou para que homens venham bater palma para você. Ele te exaltou para que Ele possa dizer lá no céu, eu tenho servos na terra. Ele te exaltou para você ser testemunho dele, não para receber aplauso. Quer aplauso? Vai para o circo. Vai jogar futebol. Vai ser juiz. Vai ser cantor do mundo. Vai cantar nos comícios do político, nos shows mícios.
Vai cantar onde canta Aline Barros, Fernanda Brum, Cassiane. Vai cantar onde eles cantam, para os políticos. Lá vai todo mundo te aplaudir. Se tu é servo de Deus, meu irmão, o certo é que tu sejas cravado numa cruz. Porque a um servo cabe ser igual ao seu Senhor. E até aqui nos tem ajudado o Senhor. Pastor, em todo o tempo que o senhor pregava, eu via um anjo dentro da igreja, e esse anjo trazia uma bandeja em suas mãos com 12 pedaços de pães e distribuía à igreja. E cada vez que esse anjo, pastor, ia distribuindo esses pães, estavam sempre completa a bandeja com 12 pedaços de pães. Amém? Alexandre. A paz para a igreja. A minha alma estremece diante do nosso Deus que é santo. E verdadeiramente, o Espírito de Deus, Ele é na nossa vida. Pastor, a visão que o Espírito Santo me deu, eu vi o Senhor, pastor, com uma armadura toda em ouro, mas toda em ouro mesmo. Logo em seguida, eu vi como se parecia um jogo de xadrez. E nesse jogo de xadrez, o Senhor ainda com a armadura de ouro. E nesse jogo de xadrez, eu via mãos querendo mover o Senhor, mas não conseguia mover o Senhor. Mas eu vi uma grande mão mover o Senhor por aquele jogo de xadrez. E o Senhor ia para lá e para cá, no mover do Espírito de Deus. Amém. Irmão Sidney. A paz para a igreja. A paz para a igreja. Pastor, quando o senhor estava louvando, antes da pregação, no último louvor, eu tive uma visão com o irmão Rômulo, onde ele está agora. Ele estava sentado e, de repente, parecia um grande dragão, esse de dragão pré-histórico, muito grande mesmo, e com ele nele tinham outros animais no corpo dele, mas ele era o principal. E ele vinha em direção em cima dele, mas com muita fúria mesmo. E aí o irmão Rômulo, ele pegava um arco e uma flecha muito bonito, muito grande o arco, e ele lançava contra esse dragão, e ele acertava no pescoço dele, e esse dragão, ele caía, né? Ele caía, e o irmão Rômulo levantava, ia até ele, e o irmão Rômulo, ele crescia muito, ele dava ao contrário, ele estava grande, e esse dragão, ele se definhava e ficava pequeno demais, entende? Como se fosse um animal, um cachorro, uma coisa muito pequena. E aí ele falava, esse já não atinge mais a igreja do Senhor. Irmão Marcos. Irmão Altair. A paz, irmãos. Louvado seja Deus, amém? Mestre, assim que o senhor começou a oração, eu via no lugar do púlpito 2 tronos. E esse trono que estava na frente, o senhor estava sentado nele. E tinha um outro trono atrás do senhor, um pouquinho mais alto, que tinha um homem de branco sentado. As 2 pernas dele passavam assim, ficavam como se estivesse dentro do Senhor. E ele começava a falar algo, e eu via que entrava algo pelos seus ouvidos e pela sua cabeça. E ali essa visão cessava. Amém. Irmão Carlinhos, eu vi, irmãos,
se achegar no seu braço esquerdo vários relógios e vinha até a altura do ombro. E depois eu vi chegar também no seu braço direito vários relógios. E eles foram moldando em você. Chegou um momento que aquilo estava ali incomodando. E você, quando você reclamava, como se você estivesse clamando mesmo, eu vi um anjo vir e retirar aqueles relógios dos seus braços, irmãos. Aí a visão cessava. Amém. Irmão Fernando, eu vi, irmão, você estava guiando um carro, eu vi um anjo com uma vassoura à sua frente, e ele vinha varrendo vários obstáculos que estavam à frente do seu carro. Só que você estava andando muito depressa. Você chegou, parou em cima desse anjo, só que na frente ainda tinha coisas para ser tirada. Então esse anjo saiu do lado e ficou do lado, observando. Você andou um pouco mais com esse carro e parou naquele obstáculo que ainda não tinham sido tirados. E ali a visão cessava. Amém. Eu tive uma visão, igreja, com um grande demônio. Esse demônio, ele tinha várias correntes assim. Essas correntes eram presas na parte do cérebro das pessoas que estavam nos colégios. E principalmente aquelas pessoas que dirigem o colégio. E eu via que também alguns alunos tinham essas correntes presas no cérebro. E eu via que uns tentavam partir para pegar os panfletos e aquelas correntes estavam atrapalhando, mas uns se desvencilhavam daquilo e iam em direção aos panfletos e mesmo assim pegavam. Interessante, mestre, que esse demônio, ele não estava no chão, ele estava no alto, sabe? Como se ele flutuasse e aquelas correntes no cérebro, como se ele controlasse aquelas pessoas para que elas não pegassem aquilo que os irmãos estavam distribuindo. Incrível. Deus me deu uma visão, mestre, também com a peça. No momento que o irmão Cícero, ele bateu aquele martelo, faremos recesso de 10 minutos, eu vi sair um fogo da boca do irmão Cícero, e eu vi que quando o Senhor falou com ele também antes, que gerou aquela situação, eu vi que também saiu fogo da boca do Senhor, e eu vi quando o fogo que saiu da boca dele e do Senhor, ele se juntou, e eu vi que esse fogo saiu aqui da igreja e alcançou vários lugares na cidade, tipo incendiando mesmo, algo incrível. Louvado seja Deus. Quando o Senhor estava falando a situação ali de Mardoqueu, e disse, assim diz o Senhor, naquela revelação, eu via que o irmão Cícero, o irmão Carlinhos, o irmão Davis e o irmão Paulo Sérgio, eles recebiam um elmo no rosto, sabe? E eu vi sair daqui uma corda com a ponta mesmo de forca, só que essa corda ela era dourada e saía do púlpito. E esses irmãos que recebiam esse elmo, essa corda vinha no pescoço deles. E ali a visão cessava. Até aqui. Amém. Tive uma visão onde eu vi os órgãos internos de uma mulher. Eu vi as suas trompas. E de repente eu vi quando um feto foi fecundado. E a visão me levou ao crescimento dessa criança. E essa criança crescia e eu vi quando o cordão umbilical recebia o alimento e a criança foi crescendo dentro desse ventre. E essa criança ficou forte. E eu vi como que o nascimento dessa criança, mas eu não vi o nascimento, mas eu vi que ela se transformou numa árvore muito forte. Muito forte. E o entendimento que eu tive foi esse. Dentro de algum tempo, Deus fará nascer uma criança
no meio desse povo. E essa criança será uma árvore forte para esses últimos tempos. Eu, o Senhor, proclamo o nascimento de um que fará a minha vontade desde o ventre da sua mãe, pois eu o escolhi. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Eu tive uma visão onde eu vi uma grande guerra. Era uma guerra de espadas terríveis. Então surgiu à minha frente a face de um grande boi, mas um boi muito forte. E na visão esse boi ficava na minha frente e a guerra toda ficava atrás dele. E eu entendi que esse boi, por onde ele passava, ele formava a guerra. E o caminho dele não podia ser parado por ninguém. E cada vez mais esse boi ia adiante. E interessante que a visão foi muito real. Foi uma visão num realismo profundo. E esse boi ficou na minha frente e ele soltava vento pelas suas narinas, no meu rosto. Foi muito real essa visão, muito real. Amém. Eu tive uma visão também muito real. Eu via patas de cavalos e eles vinham correndo na visão na minha direção. E vinham num galope muito forte e muito rápido. Então eu fui levantado e consegui ver a visão como um todo. E eu vi que aqueles cavaleiros iam adiante. E iam muito rápidos. E muito determinados, com seus olhos no horizonte, em seguir em frente. E eu vi um daqueles cavaleiros. E eu vi até quem era aquele cavaleiro. Era o irmão Afonso. E ele tinha um arco e flecha. E então ele lançava esses arcos e flechas, só que o interessante é que ele lançava depois que o alvo passava, ficava atrás dele, ele virava para trás no cavalo e lançava aquela flecha. Sempre depois que a construção, no caso, passava. E mais nenhum dos cavaleiros lançavam flecha alguma, eles só seguiam em frente. E eu vi quando uma daquelas flechas foi lançada, essa construção passou bem mais do que as outras, estavam muito longe. E essa flecha foi lançada e era uma escola. E eu vi que ela não entrou dentro da construção, essa flecha, mas ela acertou o pescoço de um homem que estava à frente da construção, sentado, não sei, um guarda, um vigia, alguém que cuida da entrada e saída do próprio colégio. Amém. Quando o Senhor Mestre falou que ninguém te mata, ninguém tira a tua vida, nessa hora eu vi 3 espadas caírem do céu. Uma ficou na ponta e as outras 2 ficavam em diagonal, formando no fim delas, assim, uma só, como se fosse uma só ponta, né? E elas escreveram no chão, e escreveram a palavra luz. L-U-Z, luz. Amém. Amém. Vamos ficar de pé então. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e grandes coisas tem o Senhor prometido a nosso respeito. Como disse Paulo, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho tem recompensa no Senhor. Porque o próprio Senhor Jesus disse: digno é o obreiro do seu salário. Mas você não sabe se ele vai te pagar
no romper da alva, ao meio-dia ou no pôr do sol. Mas certamente você sabe que Ele te recompensará. Bendito Deus, que o nosso louvor tenha chegado diante de Ti, meu Senhor. Que a nossa adoração tenha sido real, Deus. Que não tenha, Senhor, nada tido mais importância que o momento em que aqui Te adoramos. Olha para nós, Senhor. Contempla o desejo do nosso coração. E ainda que o Senhor sabe, e nós também sabemos que possa haver em nós fraquezas, nós Te suplicamos que o Teu poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza. E glorificado seja o Teu santo nome, pois nós acreditamos e daremos a vida na concepção de que nós somos os Teus guerreiros. Jesus, nós te daremos a vida, te saudamos. Aleluia.